Bom, vamos lá, direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar um clássico absoluto da literatura teosófica, O Reino dos Devas e dos Espíritos da Natureza, do autor Geoffrey Hodgson. Nossa ideia nessa explicação de hoje é mergulhar de cabeça na visão super detalhada que a obra traz sobre uma hierarquia oculta. Segundo as investigações clarividentes relatadas no livro, essa galera invisível literalmente governa e molda o nosso mundo físico. É uma baita chance para expandir a forma como a gente enxerga a própria natureza. Então, bora lá! O nosso roteiro hoje é bem direto. A gente vai passar por 5 pontos centrais. Primeiro, as 2 linhas de evolução. Depois, os espíritos da natureza. Em seguida, os devas e anjos. Aí a gente entra nos construtores da vida. E para fechar com chave de ouro, o despertar da humanidade. Entrando então na nossa parte 1, 2 linhas de evolução. A evolução compartilhada. Para entender a base de tudo isso, a gente precisa comprar a ideia de que a Terra não é um palco exclusivo nosso, tá? É um espaço totalmente compartilhado. E rola um contraste genial aqui. De um lado, a gente tem a nossa evolução, a evolução humana. Segundo o material, a gente evolui desenvolvendo a mente, as emoções e principalmente encarnando aqui na matéria densa. É uma jornada pelo tangível, o mundo físico mesmo. Do outro lado, rodando num trilho paralelo, a gente tem a evolução dévica, ou angélica. E olha a diferença. Eles evoluem através do serviço constante à natureza, manipulando forças cósmicas e desenvolvendo uma consciência pura. Tudo isso sem nem precisar de um corpo físico. É outra pegada. E o ponto alto aqui, que não dá para deixar passar de jeito nenhum, é como a obra enxerga essas entidades. Não estamos falando de metáforas bonitinhas ou lendas folclóricas. O autor crava que eles são literalmente os arquitetos e construtores do universo, tanto visível quanto invisível. A gente está falando da concepção de entidades reais, autoconscientes, com a mão na massa, criando a própria realidade. Loucura, né? Vamos para a seção 2. Os espíritos da natureza. Os famosos elementais. Dando aquele zoom no nível mais fundamental dessa hierarquia toda, a gente dá de cara com os verdadeiros pedreiros do mundo natural. No nível operacional da coisa, a estrutura se divide em 4 classes de elementais que muita gente já ouviu falar por aí. Temos os gnomos e duendes cuidando da terra, as ondinas e ninfas tomando conta da água, os silsos trabalhando no ar e as salamandras, que são super vibrantes ligadas ao fogo. E o detalhe é, eles são descritos como os seres menos evoluídos dessa linha angélica. Mas adivinha? São eles que pegam no pesado. Eles atuam recebendo ordens de inteligências maiores para gerenciar todos aqueles processos físicos vitais. E a forma como essa força de trabalho se organiza é simplesmente fascinante. É literalmente uma divisão de tarefas super rigorosa no mundo invisível. Cada grupinho tem uma função biológica e física na ponta do lápis. Os gnomos, por exemplo, cuidam da estrutura do solo, dos minerais, até do crescimento da raiz de uma planta. As ondinas ficam nos rios, nos lagos e mantêm aquela umidade vital rodando dentro dos organismos vivos. Os silfos gerenciam as correntes de vento e até a polinização, olha só. E as salamandras ficam com a parte intensa. Controlam o calor, a eletricidade e os raios. Na prática, nada ali é por acaso. É um mecanismo ecológico com uma sintonia finíssima. Agora, na terceira seção, os devas e anjos, a alta hierarquia. Subindo alguns degraus nessa escada corporativa invisível, a gente chega na gerência intermediária e alta administração do planeta. O que a literatura teosófica nos diz é que os devas, ou anjos, são seres de altíssima evolução. Eles teriam uma inteligência absurda e uma grande beleza espiritual. Mas a grande sacada, a principal diferença deles para nós, é a composição deles, digamos assim. Eles não têm corpo físico denso de jeito nenhum. A constituição deles é de matéria astral, matéria mental ou de pura luz espiritual. É uma existência 100% baseada em energia lá no alto. E claro, as responsabilidades deles acompanham esse nível evolutivo. O escopo é muito macro. Os devas da natureza, por exemplo, ficam de olho em ecossistemas inteiros, supervisionam o fluxo de vida de vastas florestas. Já os devas nacionais são entidades num nível de grandeza surreal, encarregados de guardar a atmosfera espiritual, a cultura e o próprio karma de nações inteiras. E para adicionar uma camada extra de complexidade, o livro fala dos anjos da música e da cor. O trabalho deles é fenomenal, canalizar energias do cosmos e transformar isso, através da vibração de um som ou de uma cor, em pura força palpável de cura. O negócio é gigante. Vamos em frente. 4ª seção. Os construtores da vida. A mecânica invisível. Bora colocar o jaleco agora e analisar isso como se a gente estivesse num laboratório de biologia. Para entender como a biologia do nosso mundo físico é afetada por essa galera invisível, a gente precisa dominar um conceito-chave da obra, o duplo etérico.
O que é isso? O autor define como a contraparte energética, meio que um andaime invisível que todo o corpo físico possui. Esse rascunho de energia é exatamente o canteiro de obras onde os construtores invisíveis operam para moldar a nossa realidade material. A coisa funciona quase como uma linha de montagem, passo a passo mesmo. Passo 1. Rola o evento biológico lá na base. Uma semente germina ou um embrião começa a se desenvolver. É aí que a engrenagem roda. No passo 2, os espíritos da natureza entram batendo ponto, trabalhando sem parar para moldar esse duplo etérico, criando literalmente um molde estrutural de energia. E aí, o passo 3, a biologia física entra em cena para fazer a parte dela. As células físicas simplesmente crescem acompanhando e preenchendo esse molde divino. Ou seja, a matéria está só seguindo o rastro da energia. Então, amarrando essa ideia sob a perspectiva dessa obra, a gente está lidando com os verdadeiros operários de fábrica de evolução biológica. O crescimento da vida na Terra deixa de ser só uma divisão celular aleatória, uma obra do mero acaso, e passa a ser um projeto de construção ativamente gerenciado milímetro a milímetro. Mas, pois é, escutar tudo isso traz à tona uma pergunta inescapável. O que é que acontece quando a humanidade simplesmente vira as costas e ignora completamente toda essa galera trabalhando nos bastidores? Como é que essa nossa desconexão afeta a conta geral do planeta? E é exatamente isso que nos leva à quinta e última sessão, o despertar da humanidade. Uma nova aliança. O diagnóstico que o material faz quando bate de frente com a nossa urgência ecológica atual é bem duro, viu? O Hodgson argumenta que o nosso estilo de vida moderno e o materialismo exagerado construíram um muro ao nosso redor. Ao fechar os olhos e a mente para essas forças parceiras, o egoísmo humano se tornou o grande causador de um desequilíbrio profundo. E não estamos falando só de algo espiritual, mas um desequilíbrio físico e ecológico em escala planetária. Mas o livro também aponta o mapa de volta para casa. Para refazer essa aliança com o reino dévico, a obra diz que a gente precisa de um novo equilíbrio de ações. Cerca de um terço desse esforço passa pela meditação, pelo silenciamento interno. Outro terço seria desenvolver um respeito ecológico profundo, radical mesmo, por cada forma de vida ao nosso redor. E a maior parte desse alicerce foca puramente em manter a intenção limpa, praticando o altruísmo nas nossas atitudes do dia a dia. É esse combo que ressintoniza a gente com a natureza. Para fechar nossa reflexão de hoje, fica essa provocação. Será que curar o nosso planeta de verdade vai muito além da tecnologia? Será que isso exige uma mudança profunda de consciência espiritual e uma parceria real com forças invisíveis? Independente do sistema de crenças de cada um, essa explicação toda desafia a gente a olhar para a natureza não como um banco de recursos infinito, mas como uma baita comunidade super inteligente da qual a gente faz parte. Fica aí um convite para continuar cultivando essa curiosidade. Um grande abraço e até a próxima explicação!